Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à questão dela que diz assim: estou num casamento em que hoje não sinto um pingo de vontade de ter relação sexual com meu esposo. E ele é uma pessoa muito boa, um bom pai, mas eu não consigo sair dessa situação. É muito difícil. Veja bem, meu anjo, esse é um tipo de situação que é muito mais comum do que parece. Embora seja uma situação muito mais comum do que ela possa parecer, é uma situação delicada. Quando você diz que é difícil, é mesmo. Porque é uma situação delicada, sabe por quê? Porque envolve lealdade, envolve afeto e envolve culpa. E tudo isso fica misturado. Então, realmente abala, deixa confuso. Então, veja bem, o que acontece, nesses casos é que o desejo foi embora, mas o amor continua. Aí entra dentro daquelas explicações nesses casos que eu sempre dou, das distinções de amor que a filosofia grega colocava, do ágape, do eros e do filia. O ágape é o amor incondicional, que era restrito aos deuses. O eros é o amor do desejo, do tesão, próprio dos casais. Casais que pressupõem relacionamento amoroso. E o filia, que é o amor fraterno, o amor de amigo. Então você está vendo que aqui o desejo foi embora, mas o amor continua. Então deixou de ter desejo, deixou de ser o amor eros, mas continua sendo amor, filia. Então precisa tomar cuidado. Aqui eu vou fazer algumas ressalvas. Porque assim, será que realmente migrou de eros para filia? Então virou um amor fraterno, um amor de amigos? Ou não? O desejo foi embora, o amor continua, mas o desejo pode retornar. Porque muitas pessoas, por vezes, elas podem viver o que a gente costuma chamar de crise do desejo. Ou seja, como o próprio nome está dizendo, é uma crise do desejo, não do amor. Ou seja, o amor não está em crise, né? A pessoa gosta do marido, admira. O amor nasce da admiração e ele é sustentado por ela. Então, não é o amor que está em crise, é o desejo. E isso pode acontecer em relacionamentos longos, principalmente, num relacionamento longo, principalmente quando esse relacionamento tem rotina, tem previsibilidade. Então, sabe aquela coisa? Eu já sei o passo a passo, eu já sei tudo o que vai acontecer. Então, o cérebro, ele perde o estímulo da novidade. Até o ritual para transar já é tudo previsível. Eu já sei que é na quarta-feira, quando sai do banho de toalha, é porque eu já sei tudo previsível. Então, perdeu a novidade. Na verdade, não é que perdeu a novidade, perdeu o estímulo. O cérebro, às vezes ele tem o estímulo da novidade. Você não fica agitado, você não fica eufórico quando tem uma novidade. Isso também, essa crise do desejo, ela também pode acontecer quando a relação acaba assumindo um tom mais familiar do que erótico. O parceiro vira quase que um irmão de vida. E se não tomar cuidado, quando tem filhos, então, a chance de virar algo mais familiar do que erótico, nesse sentido de que agora mistura a família, os filhos dormem na cama junto, entendeu? Só tem planejamento junto agora. Então, assim, vão viajar sempre em família, sempre em família. Ah, André, mas quando é criança? Então, mas aí, sabe o que acaba acontecendo? Muitas vezes, os filhos já estão aí já estão até na adolescência e o casal já nem sabe mais o que é sair sozinho. Por isso que depois, às vezes, os filhos entram na adolescência e aí eles começam a ter a vida deles e o casal fica perdido. É aquele casal que nem sabe mais sair sozinho. Parece que quando eles saem sozinhos, parece que tem sabe?
É um silêncio que sufoca. Parece que são dois desconhecidos que estão... Sabe quando você está com um desconhecido e você está constrangido porque parece que não tem assunto? É disso aqui que eu estou falando. Isso também pode acontecer, ou seja, essa crise do desejo, em relacionamentos onde pode estar existindo aí um cansaço mental, pode estar havendo uma sobrecarga emocional, pode estar havendo uma mudança no ciclo hormonal. Então, por exemplo, quando as mulheres, podem estar passando aí pela menopausa, assim como os homens. Existem mudanças hormonais também nos homens, sem contar que tem tantas outras coisas que pode fazer com que essa crise do desejo se instale. Bebidas, drogas podem comprometer a libido, remédios, problemas de saúde, como diabetes, por exemplo. E uma outra situação que pode acontecer também é que às vezes, sabe o que acaba acontecendo? Acaba tendo ressentimentos não elaborados. O que são ressentimentos não elaborados? Sabe aquelas pessoas, tem casal que tanto de um lado quanto do outro eles vão guardando as coisas. Não conversam, não dialogam, jogam para debaixo do tapete. E aí, sabe o que acontece? Essas mágoas que vão se acumulando, elas inibem o desejo. Sabe aquela coisa, Por quê? Eu vou perdendo, vai broxando, parece que eu vou perdendo o tesão pela pessoa, o desejo por ela. Então, presta atenção. Amor, admiração, parceria não garantem o desejo sexual. Por quê? Porque o desejo, ele tem uma outra linguagem. O desejo precisa de mistério, precisa de espaço, precisa de estímulo. E tudo isso costuma se perder, mistério, espaço, estímulo, costuma se perder quando a convivência vira 100% previsível e funcional. Então, é ali, entendeu? É tudo muito previsível. Então, cuidado. Como eu disse, ausência de desejo não significa ausência de amor. Então, por quê? Porque, por vezes, a primeira coisa que a pessoa pensa quando o parceiro não está buscando mais para sexo, não está procurando tanto, é que a pessoa não gosta mais de mim. É a primeira coisa que as pessoas tendem a pensar. Mas, repito, ausência de desejo não significa ausência de amor. Às vezes, essa ausência de desejo é só o corpo dando um sinal de que algo precisa ser mudado, que volte a existir espaço para o mistério, para a curiosidade, né? Para um olhar novo. Agora, é claro, antes de você partir para querer salvar o casamento, vamos colocar entre aspas, então, antes de eu partir nessa luta para salvar o casamento, ou se conformar. Ah, tá bom, vou me conformar. É fundamental entender a raiz da ausência de desejo. Da onde está vindo essa ausência de desejo? Então, algumas perguntas poderiam auxiliar na investigação disso. Por exemplo, o desejo sumiu só com ele? Então, por exemplo, né? Só o desejo em relação ao meu marido sumiu. Ou sumiu de maneira geral. Fantasias, pensamentos. Porque, gente, desejo a gente vai sentir por outras pessoas, inclusive. Fantasia, bater um olho, né? Você viu alguém que é atraente, vem um pensamento do tipo, sabe, vem um pensamento, não significa que você dá vazão a esse pensamento. Estou falando que o desejo ele é algo que ele vem assim, ó. Então, esse desejo sumiu só em relação ao seu marido ou de maneira geral? Uma outra questão. Há coisas não resolvidas entre você e seu marido? Como eu disse, ressentimentos, mágoas, casais que vão guardando coisas e isso acaba inibindo o desejo. Então, por isso que essa outra pergunta. Tem coisas não resolvidas, ressentimentos, coisas guardadas aí de você em relação a ele, por exemplo? Outra questão. Você sente liberdade de se expressar sexualmente? Ou virou tudo muito automático? Como eu disse, tem casal que tem até o horário para transar, o dia para transar. Eu já sei o ritual, já sei que ele vem do banheiro de toalha, então ele significa que ele quer. Ele vem, ele deita em cima de mim, não tem preliminar, não tem beijo, já vem, tchum, tchum, acabou, vira pro lado. Entendeu? Então é tudo muito automático. Que graça tem uma coisa automática do jeito que eu acabei de descrever agora? Como que fica?
Onde está a graça? Então, uma coisa automatizada parece que é um robozinho que veio e eu, por minha vez, tenho que ser aqui um robô também. E eu tenho, né? Eu sinto liberdade para me expressar sexualmente. Então, por exemplo, se eu tiver vontade de fazer alguma coisa, eu posso demonstrar isso, falar sobre isso? Ou a outra pessoa mostra ainda que, nossa, o que mostra, sabe? Descaso, mostra até uma postura de moralismo, né? Onde já se viu falar um negócio desse, entendeu? Então a pessoa vai se sentindo podada, eu não sinto liberdade para me expressar sexualmente. Acho que vai ficando tudo muito automatizado, tudo automático, repetitivo. Uma outra questão, o vínculo entre vocês, entre o casal, virou mais de companheirismo, né? De amizade do que de paixão. Então, assim, as respostas a essas perguntas simples que eu acabei fazendo aqui, elas vão ajudar a diferenciar bloqueio emocional, cansaço da rotina ou uma desconexão erótica real. Quer dizer, não tem mais tesão, não tem mesmo. Virou só amizade mesmo. Então, assim, o que eu posso fazer então, André? Bom, para ter essa novidade, para despertar o desejo de novo, primeiro que tem que pensar em tudo isso que eu falei, inclusive sobre essa liberdade de se expressar sexualmente. É um casal que consegue conversar sobre sexo numa boa? Ou é cheio de milindre, não pode falar disso, não pode falar daquilo? Aí fica difícil mesmo resolver, né? E aí, então, primeiro tem que ter o diálogo. Depois a gente tem que ter algumas ações práticas, já que para reacender desejo é necessário novidade. Ou o exemplo que eu dei daqueles casais que parecem dois desconhecidos porque agora os filhos estão na adolescência e quando eles saem sozinhos parece que eles sentem até constrangidos, não tem assunto. Então, será que para resgatar tudo isso a gente não precisa voltar a ter programa a dois como tínhamos enquanto namorados? Fazer uma viagem a dois, uma viagem os dois juntos, alguns hobbies, né? Escuta, vocês não têm hobbies? Esses dias mesmo, né? Eu atendo já há muitos anos. Eu atendo uma brasileira que mora nos Estados Unidos, já tem todos os papéis, já está legalizada lá nos Estados Unidos. E ela e o marido dela, que é americano, vez ou outra, eles saem no final de semana. Eles vão pescar. Esse final de semana ela falou para mim que eles vão caçar javali, porque lá tem os lugares próprios para isso, onde a caça naquela período é legalizada. Então vai caçar javali, vai pescar, tem até possibilidade de caçar jacaré. Então, e você tá vendo? Esse hobby dele, bateu certinho com o hobby que ela tinha aqui no Brasil. Que ela é mineira, veio do sítio de Minas, onde, né, se caçava, matava-se porco, limpava-se. Então, casou, deu certo. Então, é um hobby, é algo que os dois fazem como casal e se sentem bem com isso. Tem que falar sobre como se sente. Como eu disse, diálogo é importante, falar sobre sexo, falar sobre situações que são desconfortáveis. Ou seja, é um diálogo sem cobrança, apenas com honestidade emocional. E será que vocês, como casais, como casal, será que vocês conseguiram criar também distâncias saudáveis? O que são distâncias saudáveis? A gente sai como casal, mas meu marido sai também com os amigos, eu também saio com as minhas amigas. Mas uma distância saudável. Sair com os amigos não é para eu ir numa balada para aprontar, para azarar. É para eu sair com os meus amigos, para pescar. Fui pescar num sábado de manhã, fui fazer trilha. Aliás, tem casal que gosta de fazer trilha. Mas eu posso também fazer uma trilha com os meus amigos, fui fazer uma trilha de moto. Minha mulher foi na chácara com as amigas, só amigas, para tomarem sol. Ficarem tomando sol, curtindo uma piscina, elas fizeram uma comidinha lá, se divertem. Então, cria-se distâncias saudáveis, sabe? Onde eu tenho um espaço individual. Isso é muito bom, presta atenção. O desejo, ele precisa de ar entre as pessoas, não de fusão constante. Precisa de ar. O fogo, o que ele precisa? De oxigênio, precisa de ar. Tanto que como que você pode apagar uma vela? Colocando algo em cima. Acabou o oxigênio, acabou o ar, a vela apaga. Então, o desejo, para ele se
sabe, muitas vezes para ele se manter aceso, precisa de ar, precisa de espaço. Não essa fusão constante, tem que estar sempre os dois juntos, tudo junto, tudo junto, tudo junto. E outra coisa, hein? Desejo muitas vezes ele tá ligado também com autoestima, com uma vitalidade pessoal. Então, assim, faça coisas por você. Às vezes só fico pensando em casal, família, família, casal, casal, família. É hora que a mulher acaba se perdendo ali. Ela se perde ali no meio da casa. Então ela não se cuida mais. E o homem, mesma coisa. Então, sabe, você voltar a se cuidar, se vestir para si, sentir-se viva. Aí depois termina o casamento, termina o relacionamento, aí que vai pra academia, aí passa a fazer o cabelo, faz a unha toda semana. Tá vendo? E eu não podia fazer isso casada? Então, esses são alguns pontos, não é? A serem pensados aí do que pode ser feito quando esse tipo de situação acontece dentro da relação. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.